Olá, gente, estamos aqui novamente para mais um AmiCast, agradecendo já de primeira mão a presença de vocês assistindo a mais esse bate-papo, né, de informações, principalmente do que ocorre em Santarém, Pará. As atividades que nós temos, as terapias e a forma como chegar até ao objetivo que cada um de nós tem traçado. Hoje nós estamos aqui com o Caio Matos, tá? Que é um funcionário público federal, além de ser um concurseiro de primeira mão. E o nosso papo hoje é justamente a trajetória dos concurseiros, né? Que é uma coisa assim que todo mundo diz, é só sentar para estudar. Fácil assim, mas não é bem assim. Mas também não é o bicho de 7 cabeças, o monstro de dentro do armário, né, que vai assombrar a vida de ninguém. E o Caio vai contar um pouco da experiência dele, tanto sendo estudante para concursos, quanto já ter passado, continuar sendo estudante e hoje, além disso, lecionar para pessoas que estão, para os concurseiros, vamos colocar assim, para os alunos, né, que estão batalhando aí para um concurso. Caio, pode ficar à vontade e... Obrigado, doutora. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Agradecer primeiramente o convite aí para fazer parte do episódio do AmiCast. Agradecer esse convite que realmente abre portas para pessoas que estão do outro lado da tela ali, batalhando para ter o seu cargo, para ter a sua função pública e assim melhorar a sua vida, a vida da sua família. Eu sou natural aqui de Santarém, né, no estado do Pará, interior do estado do Pará. Tenho 29 anos, sou formado em Direito, tenho várias pós-graduações na área e, assim como a doutora falou, várias aprovações aí nessa trajetória de mais de 12 anos de concursos públicos, né? Claro que quando a gente fala assim, parece que é fácil, né? A gente realmente traz as aprovações, mas a gente tem que lembrar também das reprovações, né? Ninguém chega com 8, 10 aprovações sem ter reprovado nenhuma vez. Isso é com certeza impossível e quem fala o contrário vai estar mentindo. E aí, trazendo para a nossa área de conversa hoje, a gente realmente tem que levar em consideração a parte psicológica, né? E aí, o papo de hoje vai ser sobre isso. O psicológico dos concurseiros ali, tanto nas fases anteriores ao próprio teste, à própria prova psicotécnica, e aí já envolve os concursos da área policial, quanto em todas as outras áreas, né? A gente sabe que a vida do concurseiro ali, ela é um pouco mais dificultosa, um pouco mais sofrida, um pouco mais solitária mesmo, e aí o psicológico do candidato, ele realmente faz um peso bem grande em todas as etapas do concurso. Até porque, gente, veja bem, quando a gente fala a palavra concurso, já está igual, aparece assim, ó, o termo concurso igual a pressão. Então, né? Isso que a senhora falou é realmente importante, né? E o nível de pressão ele depende muito da pessoa que está se preparando. Quem já tem um emprego, com certeza ele tem um nível de pressão um pouco menor de quem está desempregado, de quem já tem família, né? Quem já tem um emprego público ali já tem uma pressão menor. Mas isso realmente importa pressões de todos os tipos, né, de todas as modalidades ali. Pois é, então, em cima dessa questão da pressão, como ele colocou, a pressão pode ser maior ou menor, né? Mas, de modo geral, quando a gente fala em concurso, as pessoas pensam no edital, na quantidade de assuntos que vai estudar, nas disciplinas que vai ter que estudar, divide o tempo para fazer essa dinâmica, né, entre estudar e se quem trabalha, quem tem família, enfim, organizar o seu tempo. E esquece que, independentemente de qualquer coisa,
a questão psicológica está aí presente. E quanto mais você estuda, mais concursos você presta e é aprovado, né, dentro desses concursos, a pressão aumenta. Porque as pessoas olham e dizem assim, já passou, não vai passar no outro. Então, isso é uma pressão e tu te sentes na obrigação de passar. Se tu não passares, fulano faz tanto concurso, nunca passa, não vai ser agora. E é outra pressão. E isso de fora. Agora, quando é com você, aí que a coisa piora, porque você ouve essas coisas e aí lá dentro começa a borbulhar. Eu não vou conseguir, o medo, né, a questão da frustração de já não ter sido aprovado antes. E você esquece de colocar nessa dinâmica do me preparar para o concurso a ida a uma terapia. Pegando o gancho da sua fala agora, doutora, realmente acabei de perceber que não só quem reprova em vários concursos, mas quem realmente é aprovado em vários concursos também sente essa pressão, né? E observando agora a sua fala, eu tenho que concordar com isso, né? As pessoas já esperam de um concurseiro que tem várias aprovações ali, que seja apenas mais uma prova para ele, que já tem para as pessoas ali, para a sociedade, que realmente ele vai ser aprovado em mais um concurso. Isso já é uma coisa bem interessante aqui desse episódio. Exato. E não é bem assim, porque não é porque você já foi aprovado em vários outros, porque veja bem, eu sempre, quando estou orientando alguém para que tenha a pretensão de fazer concursos, eu sempre oriento assim, gente, comece com um que você sinta que realmente você vai ter condições de bancar a sua vida. Aí você pega, passa naquele que não é o seu objetivo final de concurso, né? Porque normalmente quem presta concursos quer uma carreira pública, né? De funcionalismo público. Então, pegue um que você vai ter condições de bancar o mínimo das suas necessidades, objetivando o maior lá atrás. Então, não agora, isso vai demandar tempo para você estudar, passar. Sim, no mundo dos concursos a gente fala que isso aí é um concurso escada, né? São concursos menores ali, em que você vai galgando, vai conseguindo subir, né? No mundo dos concursos, até que você chegue realmente ao concurso fim, né? Ao concurso que você realmente quer parar de estudar e ficar pro resto da sua vida laboral. Ok, agora olha, vamos sempre lembrando, tá? Que não é que nós não estamos menosprezando nem diminuindo nenhum concurso. A questão aqui é simples, é que tem concursos que são, vamos colocar nas esferas, a nível municipal, estadual e federal. Então, financeiramente falando, vamos colocar o português bem claro, normalmente os concursos federais são os que pagam melhor. Então, quando a gente fala de objetivar um concurso melhor, estamos colocando na escala financeira, tá? É isso. Não da questão do trabalho em si. Se uma pessoa, por exemplo, tem um sonho de ser professora ali, claro que o primeiro ali, o concurso dela pode ser um concurso municipal ou estadual, e vai ser o primeiro e último, né? Agora, se uma pessoa, por exemplo, quer ser delegado da Polícia Federal, com certeza ele vai precisar de um tempo maior, de uma situação financeira para comprar material, para sustentar a sua família, para ter tempo realmente de se dedicar aos estudos, para uma carreira que exige um pouco mais de um concurseiro. Então, é importante que a gente veja isso. E, dentro disso, vamos lá, a pressão, a pior pressão que qualquer um de nós, ser humano, sofre, não está fora, está dentro da gente. Que a gente começa a questionar a própria capacidade intelectual, de memória, né? Porque precisa memorizar os conteúdos, a capacidade de desenvolver textos, de compreensão,
de textos e tudo mais. E essa pressão, ela acaba fazendo com que você se perca. Muitas vezes você diz assim, olha, eu estou tirando 3, 4 horas por dia para estudar. Mas se torne presente nessas 3, 4 horas e veja se realmente você está estudando essas 3, 4 horas, ou se pelo menos 1h30 a 2 horas, você não está perdido nesses pensamentos de medo, não é não, Caio? Isso mesmo, doutora. A gente tem também alguns métodos de medir isso, né, dentro dos estudos para concursos. E lá a gente divide em horas líquidas, né, que são realmente essas horas aí que a gente já abate, aquelas horas que o concurseiro está ali sentado, mas está em outro local, né, em outro país, digamos assim. Outro planeta. E geralmente em outro planeta. Então, essa importância da gente realmente se conhecer, né? Fazer essas medições para ver se a gente não está jogando metade, pelo menos, do nosso tempo de estudos fora. Isso é muito comum, porque vejam, a nossa forma de educação desde a infância é a chamada decoreba, ou seja, você decora, faz a prova, depois elimina tudo da sua mente. A gente tem a tendência de é vida ou morte. Se eu alcançar isso, eu vou ter uma vida plena. Se eu não alcançar, é a minha morte. Para decretar o meu infortúnio, pega o caixão, separa lá, prepara o velório que eu já fui. E isso é outra forma de a gente dar uma pressão violenta, muito agressiva da gente com a gente mesmo. Então a gente tem que perceber que a vida da gente não está embasada naquilo que eu faço ou deixo de fazer, de uma profissão. Lógico, financeiramente, todos amamos o dinheiro, eu pelo menos amo, sou a energia pura dele, não abro mão disso, porém, não posso também dizer, hoje eu estou sem dinheiro, espero em Deus que eu nunca diga isso, tá? Mas não é porque hoje eu não estou com a quantia que eu gostaria de estar, que também é o fim da vida para mim. Não pode ser assim. Mas a maioria das pessoas se desespera. E a prova da ordem realmente é uma questão que eu sempre questiono. Como que você paga 5 anos de uma faculdade e depois você fica praticamente impossibilitado de exercer, né, uma profissão por não ter passado uma única prova no Isso mesmo, final. a prova da ordem ela é meio sui generis mesmo, né? E apesar de a própria prova da ordem ter ali 3 edições por ano, o candidato acaba caindo nessa pressão que a senhora acabou de falar, né? Como se fosse vida ou morte realmente. O candidato ele vai ter pelo menos 3 chances em apenas um ano para ser aprovado. Então a gente observa que se a gente for analisar, como a senhora estava falando, realmente a gente tem que começar a tratar isso de uma forma diferente, né? Não de vida ou morte, como a senhora acabou de colocar. E a forma também que eu vejo é assim, você tem que entender que, eu vou ter que passar ou pela prova da ordem ou por um concurso para alcançar meus objetivos. Ponto. Agora, como eu vou me preparar emocionalmente para isso? Porque, gente, o que está, vamos dizer assim, matando, derrubando as pessoas na prova da ordem, principalmente, não é a falta de conhecimento, não é a falta de conteúdo, é simplesmente ansiedade, nervoso, pânico, tá? Porque a pressão que se dá e aceita também da sociedade como um todo é imensa. Então, isso estende-se também para os concursos, tá? Para qualquer outro concurso. Então, vamos lembrar que se eu vou estudar 2, 3 anos para fazer um concurso no final do período de 2, 3 anos, eu tenho que emocionalmente fazer esse acompanhamento também. E um acompanhamento psicológico, um acompanhamento terapêutico.
Porque senão eu vou estar cheia de conteúdo e quando chegar lá no final, simples, eu vou reprovar. Porque emocionalmente eu vou estar desgastada. Sim, isso é bem importante, doutora. Quando a gente fala em começar a preparação para o concurso público, a gente tem que ver todas as nuances que envolvem o concurso público, né? A gente é ser humano também e as pessoas elas têm vários fatores que interferem na prova. E um deles é o psicológico do candidato, né? Devendo sim ser entendido ali como um fator bastante considerável no momento da realização da prova. Entenda que você deve buscar um auxílio psicológico, uma terapia, porque, por exemplo, a terapia de barras, de axis, ela dá um suporte muito grande. Eu até estava conversando com o Caio antes, que outra coisa, né? Hoje as pessoas vão fazer concurso, aí se enchem de irrita. Um monte de remédio, um monte de... Então, vamos parar com isso. A memória da gente, ela é flexível, tá? A capacidade que a gente tem. O corpo da gente, ele também tem uma flexibilidade muito grande quanto a horas em ficar acordado e com condições para poder assimilar com clareza as informações, os conteúdos. E com a terapia de barras, você aprende, na verdade, a fazer essa flexibilidade com maior leveza. Então, você consegue expandir o seu corpo, a sua mente, em horas maiores ou menores, com mais qualidade. Então, se possível, busquem, não deixem, não, eu vou estudar, eu já estou pagando aqui o cursinho, como é que eu vou pagar uma terapia? Lembre que você vai pagar o cursinho e se você não pagar uma terapia, se lá na frente você se quebra. Então não adiantou nada um investimento isolado. Tudo na vida da gente, a gente tem que entender que é investimento, não é gasto, é investimento. Isso mesmo, doutora. As pessoas, elas geralmente, quando elas me procuram para perguntar sobre concursos, uma das mais perguntas ali que são frequentes é qual material que eu vou comprar, né? Algumas que têm um pouco mais de condição financeira, elas falam, não, já tenho X material, agora eu quero outro material. Não é assim que funciona o concurso público. Você tem que ter as ferramentas certas, nos momentos corretos. E aí, com certeza, um auxílio psicológico ali, ele com certeza vai fazer a diferença lá no dia da sua prova. E olha, gente, se você começa de agora, vamos dizer, eu comecei o cursinho agora, e para o concurso que vai ser daqui a um ano e meio, 2, se você começa paralelo o acompanhamento terapêutico, tá? Seja psicológico, holístico, um acompanhamento emocional. Ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Você vai precisar de pelo menos uma vez por mês ir a esse terapeuta. E no decorrer desses anos, ou ano e meio, que normalmente, né, gente, me desculpa, mas para concurso, não dá para dizer, eu vou ser amanhã, você está hoje para estudar. Tem que ser, no mínimo, ano e meio, 2 anos antes, né? Então, você já vai ter tido uma boa preparação, um bom suporte emocional, porque você vai estar tendo, pelo menos uma vez por mês, alguém que você possa chegar e trabalhar todas essas pressões que você está sentindo. E quanto mais se aproxima do concurso, maior fica a pressão e mais você vai estar trabalhando, então essa pressão não vai aumentar. Muito pelo contrário, vai ser a panela de pressão que você desligou o fogo e ela só está saindo aos poucos, gradativamente, aquele vaporzinho para poder abrir sem explodir. Tá? Exatamente. Quando a gente fala em tempo de concurso, realmente sem um acompanhamento ali, né? Como eu falei no começo, o concurseiro é mais sozinho, mais solitário ali, essa pressão tende a aumentar. Né? E ela vai desaguar em 2 momentos que a gente vê aí. Ou na prova objetiva, né, que você pode até passar, mesmo com essa pressão toda,
mas na prova psicológica aí é bem difícil você conseguir galgar ali a aprovação sem ter um auxílio de um profissional. Ok, gente, acredito que nós conversamos assim, conseguimos dar uma pincelada bem grande, bem geral, né, sobre a questão da vida de concurseiro, das necessidades. Então, estamos aqui, tanto eu quanto o Caio, à disposição. Vocês podem entrar em contato conosco, tá? Através aí das informações que tem no canal do Amicast. E, Caio, agradeço imensamente por você ter se disposto a estar aqui gravando, né, levando essa contribuição de vida para as pessoas, que não é todo mundo que se dispõe a se expor, tá? Então, eu agradeço. E, gente, lembrando mais uma vez que aqui é o Amicast, o patrocínio do Espaço Terapêutico AMI. Não deixe de assistir. Obrigada mais uma vez e beijos. Caio, se você quiser falar alguma coisa. Só agradecer o convite aí, né, do Amicast, um projeto aí que a gente tem visto que realmente ajuda as pessoas, e é isso que a gente busca aqui, né? Vir aqui conversar um pouco com esse pessoal aí, que a gente sabe que está na batalha para conseguir melhorar de vida. Então, gente, beijos no coração. Tchau, tchau.